não está engajado e você sabe que entrega menos do que poderia, não se conecta com os objetivos da empresa e até a sua liderança está desmotivada, não é isso? Bom, hoje falaremos sobre o baixo engajamento das equipes e a solução definitiva para isso. Mas já vou te avisando, aqui a gente fala o que funciona, não o que conforta. Então fica preparado, porque pode ser que tu vai ter que se movimentar mais do que gostaria. Eu sou Karina Balestrin, formada em Administração de Empresas, com MBA em Gestão Empresarial. Tenho formação em Coaching Empresarial, atuo há mais de 10 anos com consultoria de pequenos e médios negócios e ajudo você a aumentar 30% o seu lucro em até 90 dias. Então me acompanhe aqui, porque até o final desse vídeo você vai saber como resolver o problema de engajamento da sua equipe, que é sim um dos grandes diferenciais para o crescimento do seu negócio. Mas de repente você não sabe o que é engajamento de equipe. Então eu vou te falar. O engajamento é quando a sua equipe não está vestindo a camisa do seu negócio, não está dando atenção para o resultado, para o cliente, para tudo que compõe o teu negócio. A pessoa realmente não está nem aí para o que está acontecendo. A única preocupação dela é o salário no final do mês. E isso é uma bola de neve, porque isso vai criando uma cultura totalmente errada dentro da empresa. E aí outras pessoas que às vezes vão chegando no seu negócio vão entrando no mesmo ritmo. E esse baixo engajamento tem tudo a ver com o crescimento ou não do seu negócio. Pensem na sua equipe. O pessoal tem tudo para crescer. Tem capacidade, tem as ferramentas, mas parece que ficam parados esperando o dia passar, esperando o final do mês chegar. Não é isso? Pois é. Só que isso também influencia no crescimento do teu negócio. E provavelmente, se tu tens uma equipe sem engajamento, tá sim estagnado também o crescimento do teu negócio. Mas calma, tem solução. Hoje falaremos um pouco mais sobre isso. Mas já vou te adiantar, baixo engajamento não tem a ver com falta de competência, com falta de conhecimento, não tem a ver com fazer reuniões intermináveis, tem a ver sim com cultura. Tem a ver com a forma das coisas estão sendo conduzidas aí dentro da tua empresa. E geralmente tem relação com o comportamento do líder. Pode ser que o líder seja um gerente, pode ser que o líder seja você mesmo. Então chegou a hora de analisar o que está acontecendo. E aí você vai ter que refletir. Como a sua equipe hoje está? Porque pode ser que tenham peças aí que você vai ver que não querem evoluir. E tá tudo bem. Só que às vezes a gente precisa fazer um movimento, né? E esse movimento ele gera trabalho, mas ele também gera retorno. E quando você começa a atacar os verdadeiros problemas aí, você vai ver que a mudança na motivação da equipe, no engajamento, é instantânea. Você consegue perceber de imediato o que está acontecendo e o que começa a acontecer de diferente. É uma motivação real que as pessoas começam a ter. Porque sim, uma equipe engajada, uma equipe motivada, ela traz soluções reais, ela traz resultados reais. E ela normalmente tem um contato com o cliente, um atendimento com o cliente, que acaba trazendo para o teu negócio muito mais retorno. Porque o cliente bem atendido, o cliente bem tratado, com certeza vai querer voltar. Diferente daquele cliente que foi simplesmente largado ali ou empurrado de qualquer jeito. Então vamos lá, vamos seguir falando sobre motivação. Nesses diversos anos de atendimento e consultoria, eu presenciei todos os tipos de situações que você puder imaginar. Teve um caso de um empreendedor que ele, na verdade, era o gerente de uma equipe de 4 pessoas. E houve um período em que o pessoal lá estava totalmente sem engajamento. E até ele estava realmente frustrado, porque ele não sabia mais o que fazer. E no momento que ele parou para fazer um diagnóstico do que estava acontecendo e se deu conta que, na verdade, o pessoal estava se espelhando nele porque ele não estava motivado.
Ele não estava engajado como deveria. Nesse momento, ele mudou as atitudes dele. Deu trabalho, porque foi um trabalho interno, né? De mudar as suas atitudes. Só que no momento que ele mudou, toda a equipe mudou junto. Porque isso é um ponto muito importante. A liderança. Que pode ser um gerente teu, um gerente que tu tens aí no teu negócio, como pode ser você mesmo, né? A sua figura às vezes é a liderança. Então, o papel de mudar o seu comportamento, de analisar o seu comportamento, como você trata o cliente, como são os seus retornos, o próprio retorno para a equipe, de estar junto da equipe, de passar as informações, o exemplo, tudo isso faz diferença. Teve um outro caso que era de uma equipe de vendas. O gerente, ele sentia que a equipe dele estava totalmente desmotivada e eram todos os vendedores. Ele tinha 3 vendedores. Os 3 vendedores estavam completamente desmotivados. E aí, introduzindo um diálogo, uma reunião para entender o que estava acontecendo, ele percebeu que, na verdade, as pessoas não tinham uma meta. Elas não estavam motivadas porque elas não tinham uma meta para alcançar. Parece bobo, né? Porque se a gente fala em meta, as pessoas querem fugir da meta. E não. Muitas vezes, principalmente na área de vendas, as pessoas querem ter uma meta. Elas querem que tu diga para elas, olha, a gente precisa de tanto. Nessa reunião, ele trouxe a realidade da empresa junto para a equipe. Ele explicou a necessidade e a importância do papel deles ali dentro, a importância que eles têm de fazer o negócio funcionar, de fazer o negócio atender. Definiu uma meta conjunta para os 3 vendedores, e de um mês para o outro já aparecia outra empresa. Em 2 meses, 60 dias, eles já estavam atingindo aquela meta. E todo mundo estava tendo resultado, né? Porque por mais que a gente saiba que os vendedores recebem por comissionamento, às vezes a gente acha, né, que eles precisam estar sempre motivados, porque afinal de contas é o salário deles e tudo mais. Na prática não funciona assim. Muitas vezes eles precisam sim sentir que eles fazem parte da empresa, que eles são importantes para a empresa. E isso quem pode fazer é o gestor, né? Trazendo eles para uma conversa, trazendo eles para um conhecimento da realidade do negócio e também falando para eles da importância do papel que tem ali dentro. Bom, por que eu tô falando, né, sobre esses exemplos? Para que tu consiga ir te conectando com as histórias e vendo onde é que está o teu negócio, como está o teu negócio, buscando refletir sobre essas situações que eu tenho aqui. Um terceiro exemplo, é o exemplo de uma empresa que tinha uma equipe que, na verdade, não tinha relação com vendas. O principal papel deles era o atendimento ao cliente, eles prestavam serviços. A equipe tinha 8 pessoas e também estavam totalmente desmotivados, desinteressados pelo negócio. Era aquela coisa de estar ali dentro, fazendo a burocracia necessária, entregando para o cliente, meio que se livrando do cliente. Isso estava causando um desinteresse por parte do cliente, um clima pesado dentro do ambiente lá, porque as pessoas não estavam legais, ninguém estava legal. E houve também um momento de conversa entre lideranças e equipe, um momento de alinhar os papéis de cada um lá dentro, de alinhar a importância do papel de cada um lá dentro, de alinhar a entrega para o cliente. Porque às vezes quando tu entende que aquilo que tu tá entregando para alguém não tem valor, tu entrega de qualquer jeito. Mas quando tu começa a perceber que aquilo que tu tá entregando vai mudar o dia daquela pessoa, vai fazer diferença na rotina dela, é um caminho já para começar a entregar diferente. E foi preciso trazer isso para essa equipe prestadora de serviços, a importância do serviço delas para o cliente, a importância do atendimento delas para o cliente e a necessidade da empresa de manter clientes, de manter faturamento e de cumprir prazos. Porque a falta de engajamento, ela vai gerando uma desmotivação tão constante, vamos assim dizer, na equipe, que as pessoas já entregam cada vez menos, e aí tu tem 2 soluções, né? Aumentar a equipe, e aí o teu lucro vai lá para baixo, porque tu, por fim, trabalha só para pagar contas, ou realmente trabalhar a tua equipe e, junto com a equipe, melhorar as entregas, melhorar os prazos e, desta forma, sim, ter um resultado verdadeiro para o teu negócio. Bom, falei alguns exemplos para te ir avaliando, tá? Vai pensando quais deles mais se aplicam ao teu negócio. E aí tem alguns gestores, uma vez eu ouvi isso, né?
Mas, Karine, isso já está implantado aqui na empresa, eu não vou conseguir mudar. Eu precisei dizer para ele a verdade, né? Se isso está implantado na empresa, é culpa do gestor. É o gestor que deixou esta cultura se implantar aqui dentro e é o gestor que vai ter que mudar isso. Porque muitas vezes a postura do gestor, muitas vezes não, né? Sempre a postura do gestor, ela vai influenciar na postura da equipe. Se o gestor não está comprometido e não demonstra estar comprometido, as pessoas vão entender que não precisa de comprometimento e elas vão agir da mesma forma. E isso vai gerando essa cultura do não estar engajado, do não estar fazendo, do não estar envolvido. Então a primeira mudança ela vem sim do gestor, que na verdade essa situação ela tem a ver com a primeira história que eu contei, né? Porque o problema lá era o gestor, a postura do gestor. Então, no momento que mudar essa postura, a tendência é mudar a equipe toda. Pode ser sim que algumas pessoas não se adaptem às mudanças, pode, e tá tudo certo, está tudo normal. Mas você não pode abrir mão de mudar essa cultura e criar uma cultura forte aí dentro do seu negócio, uma cultura diferente da atual. E quando você criar esta cultura diferente e você for o exemplo desta cultura diferente, as pessoas vão sempre estar nesse mesmo ritmo. Isso é certo. Daqui a pouco você vai dizer assim para mim, mas Karine, eu já tentei de tudo. Eu já dei bônus, eu já fiz reuniões, eu já fiz diversas ações aqui dentro e não muda. Aí tu tá errando também. Porque dar bônus não é a solução. Você precisa primeiro entender o que está acontecendo. Entender de onde vem essa falta de organização, essa falta de foco. Eu falo muito aqui no meu canal e nos meus conteúdos, porque é algo que eu acredito verdadeiramente na questão da organização, na questão de definir prioridades. E às vezes tu vai ter que ensinar isso para tua equipe. Porque pode ser que a tua equipe não entendeu quais são as prioridades. Às vezes um checklist, por mais simples que ele seja, ele vai fazer toda a diferença. Porque a maioria das pessoas não tem capacidade de organização. Elas não têm essa habilidade. Então elas podem saber muito bem a atividade delas. Podem assim ser até muito ágeis. Mas se elas não têm a capacidade de organização das suas tarefas, da sua agenda, elas não vão cumprir a produção necessária, a produtividade, a entrega necessária. E muitas vezes o líder, ao invés de ir lá e tratar isso pontual, ele corre, né? Ele vai lá e contrata outra pessoa. Quando na verdade não. Quando na verdade o problema é ali, ponto a ponto. Então vamos pensar assim. Qual o erro mais comum quando a gente fala de engajamento? Achar que simplesmente oferecer bonificações engaja. Não. Você precisa reconhecer a sua equipe. Nós estamos falando agora de bônus extra para produtividade. Não, peraí. Primeiro você precisa dar o exemplo, alinhar o todo. Pode ser que ali na frente você veja que a equipe merece um bônus extra. E esse bônus deve ser dado, se ele for percebido como importante. Mas ele não é, por si só, a solução. A solução, ela vem, primeiramente, do diálogo, da conversa aberta, do trazer as pessoas para perto de ti, para perto do teu negócio, no sentido de que elas entendam que elas fazem parte e que o que elas fazem ali é importante. E como segundo passo, aí sim, depois de tudo alinhado, depois de tudo funcionando como previsto, pode ser sim que seja interessante ter uma remuneração extra. Mas este não é o primeiro caminho nem a primeira decisão. E outra coisa que é muito importante a gente avaliar aqui no meio disso. Quando fala-se em definição de metas, em alcance de resultados, é importantíssimo envolver a equipe nesta definição. Muitas vezes tu sabe que a pessoa pode, mas tu tem que perguntar para ela. E aí se tu perguntar para ela, Karina, o que tu acha se a gente aumentar isso aqui para isso aqui? O que a gente pode fazer para atingir isso? Ou para diminuir esse prazo, ou para fazer tal coisa, e aí tu deixa a Karina falar. Porque além de muitas vezes as pessoas trazerem ideias que daqui a pouco tu não tá vendo, e elas estão envolvidas e muitas vezes elas têm ideias, quando elas trazem, elas se comprometem mais. Isso é algo que eu vejo acontecer o tempo todo. Quando a ideia vem da pessoa, quando a ideia vem do teu colaborador, quando ele compartilha, ele se compromete muito mais.
Então, dentro de um diálogo, dentro de uma reunião, dentro de uma conversa de ajustes, deixa a pessoa falar. Procure escutar, procure fazer perguntas e deixar que ela reflita. Você vai ver que isso vai fazer muita diferença. Bom, agora que nós falamos então desses assuntos relacionados ao não engajamento da equipe, vamos lá. Passos. Primeiro, reflita o que está acontecendo aí dentro do seu negócio. Dentro desses exemplos todos que eu dei aqui, dessas ideias, reflita qual é a sua realidade e qual pode ser o seu problema. Segundo passo, agende uma reunião com a sua equipe. Tente alinhar tudo que é preciso. E ainda assim, se uma reunião não for suficiente, pense em reuniões periódicas. Quem sabe comece o assunto. Se o seu problema está muito gigante, comece o assunto devagar. Busque uma situação, depois busque outra e vá alinhando isso. Vá trazendo as pessoas para o teu lado, vá fazendo elas se sentirem importantes. Questione e escute o retorno delas em relação às entregas. Pergunte o que pode ser feito para entregar mais e escute. Aceite as opiniões. Traga junto soluções. Esse é o melhor caminho. E você vai ver o quanto essas pequenas ações vão motivar a sua equipe e vão trazer mais resultado para o seu negócio. Bom, então hoje nós falamos o quanto o baixo engajamento pode sim ser prejudicial para o seu negócio e para os seus resultados. Então o meu conselho é: comece imediatamente com essas ações que conversamos aqui, com essas ações que citamos aqui e mude a realidade aí dentro. E se o problema está em você, coloca o chapéu lá da responsabilidade e resolva. Eu também ando desmotivada, resolva. Porque é o seu negócio e cabe a ti a solução. Então vamos lá. Assuma o seu papel de líder. Se o problema são os teus líderes, chama apenas os líderes. Se você é o líder direto, vá direto até a equipe, mas resolva. Este é um caminho importantíssimo para você resolver as questões internas e melhorar o seu clima aí dentro da empresa. E se esse conteúdo fez sentido para ti, se inscreve aqui no canal, porque eu vou continuar trazendo soluções práticas que te ajudem no gerenciamento do seu negócio. Bora lá!